O presidente Lula citou de forma indireta o empresário Elon Musk. Lula criticava quem se posiciona contra a preservação do planeta e ironizou os bilionários com planos de exploração espacial. Vamos ver. Hoje, nós temos gente que não acredita que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. E ele vai ter que utilizar muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui. A fala do presidente Lula vem depois de o bilionário Elon Musk fazer uma postagem citando o presidente. Pelo X, antigo Twitter, Elon Musk escreveu, abre aspas, como Moraes se tornou o ditador do Brasil. Ele tem Lula em uma coleira, fecha aspas. Vamos ao debate. Zé, Elon Musk renova críticas a Lula. Qual o objetivo do dono do X? Veja, bom, boa noite, Leandro, boa noite, Caio. Eu acho que ele tem um objetivo de inserir-se na luta política dentro de um projeto da extrema esquerda que é mundial e que ele tem um afinamento ideológico. É claro que quanto ele fizer críticas apenas, então ele vai falar algumas coisas criticando Lula, faz provocações, né? Ele se coloca numa interferência direta com o cenário político brasileiro, mas até aí, enquanto ele não ofender a honra de ninguém, e se ele ofendeu, o prejudicado pode agir, a coisa vai normal. O que ele não pode fazer foi o que ele fez outro dia, que agora não repetiu. Eu já vejo um certo desvio de rota em Elon Musk. Ou seja, ele está falou no passado, recentemente, que iria desrespeitar a ordem judiciária brasileira. Aí ele está cometendo um crime. Se ele executar, se ele fez isso, se ele já viabilizou uma coisa, ele insere em crime. No entanto, ele faz hoje um hábil desvio de rota, mantendo a ofensiva do ataque, mas sem falar que ele vai descumprir as decisões judiciais. Vejam que interessante. Ou seja, ele deve ter sido alertado de que ele, ao emitir opiniões puras e simples, desde que não sejam caluniosas, injuriosas ou difamatórias, e há que se analisar todo o texto do que ele diz para verificar se alguém se sente ofendido na sua honra e que possa eventualmente acioná-lo do ponto de vista criminal ou civil, a verdade é que ele não tem a situação já repetida hoje de dizer não vou cumprir decisões judiciais. Aliás, uma situação bastante semelhante a Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, mais uma vez, que Jair Bolsonaro disse que não cumpriria decisões do senhor Alexandre de Moraes, um discurso publicamente. Isso não passou de ser, ao que tudo indica, uma bravata, né? Que depois ele simplesmente acabou enfiando a viola no saco e cumpriu, ou foi obrigado a cumprir tudo aquilo que efetivamente lhe era devido. Elon Musk também talvez tenha saído da bravata com receio de cometer um crime e continua na ofensiva política do ataque, como se fosse um analista político brasileiro ou como se tivesse alguma situação específica, a não ser seus interesses negociais vinculados com a nossa terra. O que ele pode falar? Ele não pode ofender nem dizer que vai descumprir situações judiciais. Acho, todavia, que a palavra dele pesa tanto como a minha, como a do Caio, porque ele é uma pessoa normal. Ou será que os seus bilhões lhe dão mais credibilidade no que fala do que as pessoas mortais comuns, né? Será que nós vamos reproduzir a velha e clássica lição de Disney no Tio Patinhas, em que o endinheirado é seguido por todos? Né, que se torna um Superman quando tem dinheiro, sem efetivamente mostrar-se o nexo entre a credibilidade, a razoabilidade da sua opinião e seu dinheiro. Ele é um cidadão qualquer. Quando fala de política, ele é um cidadão qualquer. Quando tem milhões no banco e pode fazer investimentos, criar empresas, ele tem um fator diferencial na sociedade capitalista em que vivemos. Mas, para efeitos de credibilidade da sua opinião, ele é tão crível nas suas opiniões quanto eu, como o Caio, como o Leandro, ou quaisquer um dos senhores e das senhoras que nos assistem nesse momento. Ele é apenas mais um a opinar. E a linha dele é clara, conhecida, ele é uma pessoa que se alinha à extrema-direita. Não é à toa que o Parlamento Europeu já tem uma apuração específica em relação ao X, mostrando que depois que ele assumiu, passou a ser um órgão que, a pretexto de, abre aspas, promover a liberdade de expressão,
mais reproduz fake news e mais produz desvios escancarados na linha da verdade. Esquecendo-se, portanto, que a liberdade de expressão ela não é um direito ilimitado, ou seja, uma pessoa não tem direito a divulgar fake news, não tem direito a atingir a honra de outras pessoas, não tem direito a afirmar e a fazer, descumprir, ordens judiciais de um país soberano. Isso ele não pode fazer. Se ele se acha um Deus plenipotenciário, dono da razão universal, o Senhor liberdade de expressão, que se saiba que a liberdade de expressão aqui em todos os lugares do mundo, com maior elasticidade ou menos, por exemplo, nos Estados Unidos já tem uma grande elasticidade, na Alemanha e em outros países não tem, como no Brasil, os limites são mais estreitos a partir do momento em que nós temos uma Constituição que define esse balizamento e uma legislação infraconstitucional que também o faz. Portanto, o nosso tio Patinhas, Elon Musk, na sua opinião, vale tanto como qualquer cidadão humano que tem carne e osso. Caio, na sua avaliação, qual o objetivo do Elon Musk? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, os objetivos de Elon Musk são claros e estão publicamente declarados. O proprietário da plataforma X, o antigo Twitter, anunciou a sua intenção de descumprir medidas cautelares de censura prévia que ele e tantos outros entendem como ilegais. Musk relatou que a sua rede social e seus funcionários foram coagidos a atuar em desobediência à lei e à Constituição, suspendendo contas de parlamentares e jornalistas sob ameaça constante de multas, de prisão e suspensão dos seus serviços no país. Musk também se comprometeu a divulgar essas eventuais violações à legislação brasileira por parte de autoridades judiciais e sugeriu a renúncia ou o impeachment do senhor Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, ministro do STF e relator daqueles controversos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Ambas essas investigações contestadas pelo Ministério Público Federal, que pediu seu arquivamento, mas foi solenemente ignorada pelo nosso ilustre ministro. Bom, examinando aqui as postagens recentes do senhor Musk, que datam de 8 de abril, é possível entender, é possível contextualizar a linha de raciocínio do empresário. Bom, Elon Musk ele começa com um questionamento que, de certa forma, ele próprio responde. Como Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula em uma coleira. Bom, de fato, salta aos olhos a verve com que Lula defende Moraes sempre que ele pode. Para ficar em um exemplo, basta citar o episódio do aeroporto de Roma, em que supostamente o ministro e seus familiares foram hostilizados por passageiros. Nesse caso, sem que os vídeos fossem trazidos a público, a Polícia Federal, por falta de provas, arquivou suas investigações sem indiciar ninguém. Ainda assim, Lula da Silva se referiu ao suspeito dessa maneira grosseira e indevida. Aspas. Esse canalha não só ofendeu ele, o ministro, como bateu no filho dele. Um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Essa gente que renasceu no neofascismo tem que ser extirpada. Bom, o Lula nunca se desculpou pela injúria e por ter insultado um homem inocente. Mas vamos retomar aqui o que postou Musk na sua rede, o X antigo Twitter. Como Alexandre tirou Lula da prisão e pôs o dedo na balança para eleger Lula, Lula, obviamente, não tomará nenhuma atitude contra ele. Fecha aspas. Percebam que Elon Musk atribui a Alexandre de Moraes e, por extensão, ao TSE e ao STF, um papel fundamental na reabilitação penal e política de Lula da Silva, culminando em um processo eleitoral desequilibrado por meio da imposição de censura a opositores políticos do petista. Então, embora um pouco polêmica, essa tese do empresário ela encontra algum subsídio em fatos recentes da nossa República. É fato que, em outubro de 2022, a ministra Carmen Lúcia, do TSE, ao votar pela ampliação do poder de polícia do tribunal, confirmou que as decisões da Corte tinham sim caráter de censura, embora, segundo ela, a situação fosse excepcionalíssima. É fato que o ministro Barroso, do Supremo, em julho de 2023, ao ser vaiado em um evento da UNE, fez o seguinte desabafo, aspas, já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo, não me preocupo. E ele ainda completou, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia. Aqui, fecha aspas. E também é fato
que o ministro Gilmar Mendes, do STF, dessa vez em outubro de 2023, deu a seguinte declaração a políticos e jornalistas, aspas, muitos dos personagens que hoje estão aqui, de todos os quadrantes políticos, só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Por isso, é preciso compreender o papel que o tribunal desempenhou. Portanto, é assim que nós podemos sintetizar a visão do Elon Musk sobre o sistema. Supostamente, o Brasil é controlado por sua elite judicial em coalizão com a sua elite política. E essas forças têm envidado esforços para cercear a liberdade de expressão e impor a censura no Brasil. Claro que é só uma opinião, mas talvez, quem sabe, vale a pena prestar atenção nela. Zé, concorda com o Caio? De jeito nenhum, em vários pontos, no tempo pouco que tem. Quando o ministro Gilmar Mendes falou do papel que o STF ocupou, ele se devia ou se referia à defesa do Estado Democrático de Direito. O combate ao arbítrio que ocorreu na Lava Jato, é isso que ele se referia. E, nesse ponto, o Supremo teve um papel imprescindível, sim, na defesa da democracia, do Estado de Direito, da reparação a honras violadas, a prisões indevidas, a tudo isso que nós sabemos. Em segundo lugar, eu não entendi a associação que o Caio fez com a Polícia Federal e o Lula. Porque, até onde sei, foi no governo Lula, no primeiro mandato, que, sob a batuta de Márcio Tomás Bastos, a Polícia Federal começou a se tornar um órgão autônomo. Isso continuou durante o governo Lula, continuou no governo Dilma Rousseff, no governo Temer também continuou, mas houve um governo que tentou aparelhar a Polícia Federal e não conseguiu. Quem foi? Jair Bolsonaro. Pelo menos essas foram as palavras de Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, que ao pedir para sair do Ministério da Justiça, disse que Jair Bolsonaro estava tentando controlar a Polícia Federal para que seus filhos não fossem investigados. Foi muito clara aquela coletiva de Sérgio Moro. Então, portanto, nem mesmo Jair Bolsonaro conseguiu controlar a autonomia da Polícia Federal, que eu considero muito bem-vinda. Logo, associar hoje o presidente da República ao que fez a Polícia Federal neste episódio que envolve o aeroporto e o ministro Alexandre de Moraes, francamente, eu não vejo nexo de pertinência algum, a não ser que o presidente da República desse ordens e a Polícia Federal agisse como escravo, o que desrespeita a tradição dessa nobre polícia que é reconhecida pela sua autonomia institucional e pela sua atuação exemplar, tida como uma das melhores polícias do mundo. Terceiro ponto, se o Elon Musk, que é um liberal, espanta quando ele pede impeachment por delitos de hermenêutica. Vamos imaginar que Elon Musk fosse um grande jurista, que ele então conhecesse a Constituição brasileira como ninguém, já tivesse escrito livros a respeito e então interpretasse a Constituição melhores que os juristas do Supremo Tribunal Federal. Então, quando discordam dele, ele pede impeachment. Isso é delito de hermenêutica, que evidentemente não autoriza nenhum processo de impeachment, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar do planeta. Mas o Elon Musk, que a linha é muito clara, é a linha de raciocínio da extrema-direita, está embutido de um autoritarismo travestido liberal. Ou seja, ele fala liberdade de expressão, para que possam se atacar honras, para que se possam divulgar fake news. E, ao mesmo tempo, pede impeachment de alguém que está exercendo a função judicial, por ter interpretado algo que ele acha que está incorreto, porque ele se julga mais jurista do que os juristas brasileiros. Vejam só o que o peso do dinheiro faz na cabeça de uma pessoa que não é um jurista, que nunca estudou direito ao que sei, mas se estudou em outro país e lá sei quando, mas que se julga no direito de interpretar a Constituição brasileira melhor que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Realmente é uma pessoa surpreendente, ou seja, o peso do dinheiro traz erudição jurídica. Desconhecia esta possibilidade. Portanto, o que evidentemente se coloca nessa situação é o senhor Elon Musk, ele quer embates com adversários do campo político e ideológico dele. Ele está a serviço da candidatura de Donald Trump nos Estados Unidos, está a serviço da extrema-direita no mundo inteiro e, exatamente por isso, ele acaba manipulando certos tipos de informações. De que forma? Dizendo que a liberdade de expressão não tem limites. Nem mesmo os liberais entendem isso. O próprio Parlamento Europeu e a Europa, digamos, é conhecida pela sua democracia, ou será que não? Tem acusado Elon Musk, seu X, de violências e pode se submeter, inclusive, a situações. Aliás, vamos lembrar, nesses dias, a Europa regulamentou as redes sociais como algo devido e necessário para evitar exatamente esse tipo de comportamento defendido pela extrema-direita e pelo seu porta-voz bilionário, Elon Musk. Caio, concorda com o Zé?
Não, absolutamente não. Primeiro, um esclarecimento ao telespectador e também ao Zé Eduardo. Eu não fiz críticas à Polícia Federal, eu apenas mencionei que a citada investigação, aí em desfavor de supostos ofensores do ministro Alexandre de Moraes e sua família, foi arquivada por falta de provas. Tá? Ninguém foi indiciado. Mesmo assim, aí eu fiz uma crítica ao presidente da República, Lula da Silva, que de forma injuriosa, de forma grosseira, se referiu de forma muito desairosa a um homem presumidamente inocente e que depois, por ausência de provas, se comprovou inocente. Então, só esse esclarecimento. A respeito do impeachment, já que o Zé Eduardo trouxe isso à baila e, de certa forma, também o Elon Musk sugeriu aí a renúncia ou o impedimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, vamos lembrar que você não precisa ser um especialista em direito para saber quando você é vítima do crime. Aliás, existe um princípio jurídico que diz que ninguém se escusa de cumprir a lei por alegar ignorância sobre ela. Ou seja, quando eu estou sendo censurado, é perfeitamente plausível que eu, na condição de vítima, faça essa denúncia. E esse é o fenômeno que nós estamos observando se Elon Musk comprovar as alegadas violações à legislação vigente e à Constituição por parte de Alexandre de Moraes. Ele não precisa ser um grande jurista, interpretar e fazer análise hermenêutica, basta ele verificar que essas medidas estão em desacordo com a lei. E não foi só a opinião do Elon Musk, foi a opinião da sua corporação, que é uma empresa multinacional, bilionária, muitíssimo bem assistida do ponto de vista jurídico. E falando sobre impeachment, é importante salientar que existe um abaixo-assinado, que é o maior abaixo-assinado da história política do Brasil, pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor do ministro Alexandre de Moraes, que conta com nada menos do que 4,8 milhões de assinaturas, certo? Que foi submetido já ao presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, e que tem como fundamentação apenas argumentos expressos pelo Ministério Público Federal em manifestações oficiais, questionando a imparcialidade do senhor Alexandre de Moraes, especialmente no famigerado inquérito das fake news, em que o magistrado é, ao mesmo tempo, vítima dos fatos, investigador, inquisidor, alguns diriam até, e julgador. Portanto, não estamos aqui tecendo teses conspiratórias ou leigas em relação ao direito. Muitas pessoas acreditam que o ministro, claro, isso é só uma opinião, mas que o ministro se excede no exercício dos seus poderes. Zé, você tem 1 minuto. Objetivamente, Caio, olha que eu acho que é pouco, viu? 4 milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque Jair Bolsonaro teve mais votos. Nem os defensores de Jair Bolsonaro estão assinando abaixo-assinado ainda, tá? Olha que curioso. Segundo lugar, o impeachment não se define com abaixo-assinado, se define com a configuração clara daquilo que a Lei 1079 de 51 define como crimes de responsabilidade. E nesse caso não existe nenhum, porque interpretações jurídicas não ensejam crime de responsabilidade. Ou seja, eu não vejo hipótese nenhuma de impeachment configurado. Nem que nós tivéssemos 200 milhões de pessoas pedindo o impeachment, efetivamente não há que se configurar impeachment do senhor Alexandre de Moraes, do senhor Barroso, nenhum ministro, salvo que qualifique alguma das tipificações legalmente contidas. Caio, 1 minuto. Bom, esse é exatamente o ponto, Zé. Esse só é o maior abaixo-assinado da história política no Brasil, que por algum motivo que eu ignoro, não foi noticiado pela grande imprensa. Ele só é o maior abaixo-assinado porque ele apresentava aí uma devida fundamentação e respaldo na opinião popular. É claro que, como eu disse, a argumentação é toda baseada em críticas, duras críticas do Ministério Público Federal, especificamente da Procuradoria-Geral da República, questionando a imparcialidade, o que sugere que houve crime de responsabilidade. E não é apenas o Ministério Público Federal, é uma série de senadores que pensam da mesmíssima forma. Portanto, nós temos representantes eleitos, especializados nas questões da lei do país, afirmando a mesma coisa. O que eu quero dizer, ao contrário do que você dá a entender, é que essa é uma questão controversa e que ambos os lados têm aí a sua argumentação. Agora, tratar isso como se fosse uma teoria conspiratória ou fruto de ignorância legislativa ou judicial, aí já é demais. Vamos fazer uma rápida pausa agora.